você tá de brincadeira. É mesmo? Mas você, foi assim mesmo? Você tem certeza? Menina, tinham me contado diferente. Nossa. Mas quem foi que te disse isso? Ah, pessoas. Ah, entendi. Nossa, mas isso... Uau! Nossa, eu tô chocada. Comi- Nossa, mas você sabe tudo, hein? Rapaz! Ah, depois eu também tenho umas coisas pra te contar. Sim. Ah, tá bom, tá certo. Mas então, me diz, e aí o ensaio vai ser que horas? 4 horas? Tá, então tá. Já tirou as músicas? Menino, o louvor tá maravilhoso, né? Nossa, o pessoal canta muito bem. É. Não, tá, com certeza estarei aí. Tá bom, meu amor? Beijo. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje trazendo uma dinâmica aí com um tema bem sensível. Já deu para você perceber? Então, pessoal, a dinâmica que eu trago para você hoje é uma dinâmica que fala sobre a questão da fofoca. Exatamente. Fofoca, fuxico, mexerico, maledicência. Ó, tem tantas palavras para a gente, né, definir aí. O livro de Tiago fala sobre a questão da língua, o poder que tem a língua. E é justamente disso que nós vamos falar hoje. É um tema que não é muito interessante, né, da gente tratar. Muitas vezes não se fala disso na igreja, mas é um tema, sim, pertinente, é um tema que devemos sim falar. Se você abrir a Bíblia traz muitos versículos falando da importância da gente ter cuidado com aquilo que se fala, com aquilo que se diz do outro, daquilo que a nossa boca, né, reproduz ou fala ou passa para outros. Nós seremos julgados por aquilo que nós falamos. Então temos que falar coisas que realmente edifiquem o outro que está ouvindo, né? Então é um assunto realmente atual, um assunto que tem muito a ver, né? Onde existe o homem, infelizmente, vai sim existir a necessidade de se falar dessa questão. Um dos livros que eu sugiro a você que trabalhe é o livro de Tiago. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, se você está fazendo algum estudo aí no seu pequeno grupo ou no seu grupo, né, no livro de Tiago, o capítulo 3 ele é muito interessante para se falar a respeito dessa questão. E é justamente uma dinâmica que eu pensei, né, como que a gente poderia aplicar uma dinâmica, né, para esse tema. É um pouco difícil, né, porque muitas vezes as pessoas fazem uma comparação daquilo que se diz, né, da fofoca, do falar mal de alguém, né, ou simplesmente falar de alguém quando ela não está presente ou quando ela não pediu para que alguém falasse sobre a vida dela, sobre aquilo que ela está vivendo de uma maneira, né, de uma maneira que na verdade é mais uma maledicência, né, aquela coisa de eu estou falando bem, mas na verdade eu não estou falando bem, na verdade o meu intuito por trás das minhas palavras é realmente tipo assim, olha, pesar mesmo, falar mal daquela pessoa, né? Por isso é maledicência. Então, algumas pessoas comparam aí como se fosse um incêndio a língua, né? Aquilo que você fala, a rapidez como ela caminha. Pense aí num travesseiro cheio de pena de ganso. Chegou da janela, abriu aquele travesseiro, soltou todas as penas de ganso no ar, né? Jogou fora aquelas penas de ganso e o vento então foi levando. Então a fofoca é comparada a esse travesseiro. Quando você pede para que essa pessoa que lançou aquelas penas recolha elas novamente e as guarde naquele recipiente, né, naquele travesseiro. Olha, é quase impossível, a palavra é essa, quase impossível, eu diria impossível, porque depois que a palavra foi lançada, para você tentar consertar, voltar atrás, é quase impossível, pessoal. Então é justamente isso que você vai falar na sua turma. Para essa dinâmica,
O que você vai precisar, e eu pensei a princípio num balão, tá? E você teria então os papéis picados. Dentro desse balão, né, você pediria ou você, apenas você, dando a sua lição, falando sobre esse tema, e depois que você falasse sobre o tema, você então estouraria esse balão. Ou você também pediria para que cada pessoa, com seus balões aí cheios de papeizinhos picados, né, na hora que você falasse que eles poderiam estourar, aí eles estourariam e realmente você pediria para que eles novamente recolhesse, né, aqueles papeizinhos picados, não com uma vassoura. E mesmo que fosse com uma vassoura, ainda ficaria difícil recolher aqueles papeizinhos picados, né? Se você então tiver um ventilador aceso, mais difícil torna de você então recolher esses papeizinhos. Mas aí você pode continuar com essa ideia do balão. Mas na verdade, eu pensei num prato. Então você teria esses papeizinhos num prato e aí você falaria sobre a questão desse tema. O que a língua, né? O que a fofoca pode causar? Se você quiser deixar eles comentarem, até falar de algum testemunho ao qual eles foram envolvidos com essa situação de, né, de alguém falando mal, de fofocar, enfim, né, levar eles, o nome deles a estar numa roda de fofoca, né? Vou dizer mesmo fofoca. E aí, é claro, aquilo ali trazer alguns malefícios, né, para a vida daquela pessoa. E é justamente, né, depois que eles tiverem falado, se houver essa oportunidade, senão você vai simplesmente colocar para a turma todos os malefícios, né, o poder, né, de uma palavra mal empregada, de um comentário que não se deveria ter feito, né, o que pode causar. E aí você vai falar justamente que pode arruinar uma vida. Uma má palavra, uma fofoca, ela pode causar a destruição de um casamento, ela pode destruir uma amizade, olha, de longas datas, ela pode fazer com que uma pessoa perca o seu emprego, ela pode prejudicar a honra daquela pessoa naquele meio, né, naquela comunidade onde ela está inserida, onde ela vive. Então são vários, né, os malefícios que pode causar aí a fofoca, a palavra mal empregada, a maledicência, a palavra mesmo com o intuito de destruir, né, a calúnia. Então, veja que não somente todos esses malefícios, fora a própria ira, né, que a pessoa fica dentro de si quando ela descobre da maneira como foi colocado aí o seu nome. Coisas que não existe um embasamento, não existe provas, foram coisas que realmente foram colocadas de qualquer forma. E vou te dizer mais, se você aí no seu grupo quiser até fazer uma brincadeira muito conhecida, chamada telefone sem fio. Então, esse telefone sem fio é justamente, você pode colocar aí a sua turma, né? A depender, né? Pede para eles, né? Faz uma fila aí e passa uma frase para ele. Aquela frase que você falou pro primeiro. E você pede para ele ir reproduzindo aquela frase um a um, até chegar lá no último integrante do grupo. Você vai pedir para que a última pessoa diga qual foi a frase que ela reproduziu, que ela ouviu. E ela vai então falar em voz alta. E aí você vai pedir para que o primeiro, aquele que você comentou, pede para ele dizer qual foi a frase, se a frase está correta. E ele reproduzir então a frase que realmente, a original. Vê se não vai ter aí alguma diferença. Quanto maior o grupo, mais diferenças vocês vão encontrar. Depois que você já deu a sua aula, né, você falou primeiro dos malefícios e você vai falar também dos benefícios. E os benefícios daquele que tem cuidado com a sua língua, né? O que a Bíblia fala a respeito disso? E aí eu vou deixar também alguns versículos para você utilizar aí na sua turma, na sua aula. A Bíblia diz que essa pessoa tem dias felizes. A Bíblia também diz que essa pessoa é uma pessoa prudente, é uma pessoa sensata. A Bíblia diz que Deus tem prazer nele, né? Deus tem prazer nessa pessoa que tem cuidado com o que fala,
Não sai por aí falando, comentando da vida dos outros, né? Que você não pode tirar de uma mesma fonte água doce e água salgada. Você viu a princípio, quando eu estava fazendo aí aquela pessoa que está marcando, né, o ensaio, né, para estar lá na igreja, você veja que aquela fala era uma fala realmente de uma pessoa que estava fofocando e o outro estava escutando. Então, o que se diz também que a fofoca, ela morre justamente quando ela não tem quem a escute. Então, muitas das vezes, o que nós precisamos fazer, aquele que não gosta de fofoca, é justamente quando o fofoqueiro chega, é você falar assim, olha, eu prefiro não fazer nenhum comentário, eu não quero nem escutar o que você tem para me dizer. Olha, não fala não, hein? Porque você pode estar em pecado. Cuidado, cuidado com o que você diz. Você quer fazer o comentário? Comenta com a própria pessoa. Mas não fica espalhando. Porque o que a Bíblia fala é realmente que Deus não tem prazer nessa pessoa. E eu não quero estar incluída nisso, não. Eu não quero estar incluído nisso. Então é justamente o que você precisa fazer. Infelizmente, existe sim essa questão em todos os meios. A questão toda é onde eu quero estar. Eu quero estar naquela pessoa que Deus tem prazer nela ou que Deus não tem prazer nela. Porque é isso que a Bíblia fala. Ou é uma coisa ou é outra. A boca, ela não pode abençoar e amaldiçoar. Depois de tudo que você já falou, as pessoas vão assim, não vão entender muito, né? Como é que você tem um prato cheio de papéis picados? O que é isso? Será que é o que a gente vai lanchar? Não. Pessoal, não é o que nós vamos lanchar. Se você, inclusive, não quiser nem falar, né, como eu falei aqui do travesseiro de pena, você deixa para o final, tá? O grande final, e depois que você fizer aí a sua demonstração, aí você vai, né, contar a ilustração aí das penas. Bom, dito tudo isso, você já falou, né? Aí você vai dizer, pessoal, vamos supor que esses papeizinhos aqui, olha, sejam as fofocas, sejam as palavras que a gente ouve, que às vezes até o seu nome pode estar incluído, né? A gente não sabe. É por isso que o apóstolo Paulo, Tiago, a Bíblia, em Provérbios, em Salmos, tá recheado de versículos que fala justamente sobre o cuidado da língua, né? O cuidado que a gente tem que ter. E aí você vai falar, agora eu vou demonstrar o que a fofoca faz. E você vai então soprar. Feito isso, agora você vai pedir para que essas pessoas, se todos fizerem isso, vai ser difícil porque vai ficar tudo sujo, né? Que agora ficou tudo sujo. Mas é justamente isso, a fofoca é uma sujeira, né? Uma sujeira. O coração da pessoa fica magoado, fica triste, você fica sem chão, principalmente porque você sabe a verdade. E então, você vai pedir depois para sua turma, pessoal, tenta aí buscar esses papeizinhos, pegar esses papeizinhos. Se você tiver com ventilador, então imagina, né? E aí, pessoal, é fácil, foi fácil catar, né? Pegar todos eles de mão, deu um trabalho, né? É difícil. É isso que você vai falar para sua turma. Não tem jeito. Depois que a palavra é lançada, depois que a fofoca se espalha, não tem como você recolher, dizer, olha, não, aquilo tudo foi um engano, não dá mais. Fora que, mesmo que chegue para as pessoas que escutaram, o estrago já foi feito. Então, sim, precisamos pensar muito antes de falar algo. Se você quer ter o prazer de Deus na sua vida, ó, bico de siri. Quer falar? Quer ajudar? Ore. É isso que a Bíblia ensina. Tá? E é isso, sim, que precisamos trazer nos nossos grupos, sim. Por mais polêmico, por mais sensível que seja esse tema, infelizmente nós temos que tratar desse tema. Eu espero de coração que você tenha gostado, que seja útil para você,
tá? Que você fale assim, olha, Sandra, valeu. Eu te peço, deixa comentário aí para mim, diz que foi bom, que você vai aplicar, que você vai fazer. Diz aí, olha, com a sua curtida, compartilha esse vídeo. Isso ajuda muitíssimo e ainda alegra meu coração, tá bom? Então, olha, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.